E aí, esse é mais um Marsalcast. E esse podcast aqui, você já sabe, né? De ano em ano aparece um podcast. Só que hoje, aproveitando aqui a presença ilustre, né, de um grande amigo, irmão, de alguém que, de longe, né? Hoje é meu primeiro contato pessoal com ele, mas tive que parar o que eu estava fazendo para receber esse cara, ouvir a sabedoria dele. Nós estamos aqui, à minha direita, é um cara chamado William Douglas. Esse cara é magistrado, ele é desembargador, ele é pai, ele é um brasileiro de altíssimo valor. Seja bem-vindo, William Douglas. Muito obrigado, prazer estar contigo. Parabéns aí pelos seus posicionamentos, né, por você ser, eu chamo isso de o cidadão completo. Alguém que consegue dialogar com todo mundo, alguém que tem visão espiritual clara, alguém que tem emoções bem definidas, alguém que é estudioso, alguém que gosta do progresso dos outros. É uma das pessoas de mais altíssimo valor que já sentou aqui. E à minha esquerda, né, deve ser esquerdista, Paulo Machado. Prazer estar aqui, mas nada de esquerda, hein? É o seguinte, precisa dessa esquerda e dessa direita, né? O que a gente não pode é perder a gestão, não pode perder nosso diálogo, né? A nação ela só vai existir se a gente tiver o diálogo de esquerda, de direita, de centro. A gente não pode emburrar, né? E o William Douglas é um cara da educação, Machado é o rei do hábito. O Machado, quando você precisar de cortar um hábito negativo, chama o Machado, que ele corta com o Machado o hábito negativo, né? Com certeza. Afinal de contas, sempre digo pra galera que o sucesso que ela não tem depende de um hábito que ela ainda não instalou. E o hábito mais fácil, né, que você pode adquirir está numa pessoa. Né? Você quer ficar estudioso, não olha nem para mim, nem para o Machado, olha para o William Douglas. E aí nós já vamos começar perguntando, vamos fazer um bate-bola aqui. William, essa paixão sua por educação, eu deveria te chamar de Vossa Excelência, doutor, o que mais que a gente chama? A gente, como jurista, tem que chamar um desembargador, o homem do TRF2, como assim que a gente vai chamar ele pelo nome? Meritíssimo, excelentíssimo. Excelente. Eu lembro da época, Marcelo, de William. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Lembra? É assim que coloca, senão não passa, né, doutor? Por isso que o judiciário é moroso, rapaz. É frase demais, é palavra demais. Essa aí já vale o corte. Não. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública. É isso aí mesmo. Quantas vezes a gente na faculdade de Direito não errou nisso? Fala pra mim, essa paixão sua por educação. Primeiro, o que é educação pra você? Como é que isso entrou no seu coração? Bem, primeiro, tô feliz demais de estar aqui. Sou teu fã, fica agora é falar isso? Ele é Douglas falando que é meu fã. Que é isso? Viveu pra isso, hein, Marcelo? Paulo Machado, a gente já tem uma história antiga, né? Na área de educação também, na área de serviço público. O Paulo Machado depois foi bem além disso, né? São dois mundos diferentes, o concurso e o empreendedorismo. E ele é uma das raras pessoas que conseguiu ter muito sucesso nas duas. O que mostra que sucesso tem receita de bolo simples. Não tem receita de bolo? Tem receita de bolo. E ele é muito bom nisso. Vamos lá. Educação é você ser melhor do que foi ontem. É você saber fazer algo que você não fazia. E entrou na minha vida porque eu queria coisas que eu não era herdeiro. E eu falei assim, o jeito de eu conseguir é estudar. Então, a educação entrou desse jeito. E entrou também porque eu não gosto de estudar. Eu, por não gostar de estudar, eu tinha que descobrir métodos para estudar o mínimo possível e fazer outras coisas. Então presta atenção. Por não gostar de estudar, dá um zoom nisso aí, anota no seu caderno, escreve aí, ó, você que está assistindo no YouTube, onde você estiver assistindo. Se você é alguém que gosta de estudar demais, você tem um problema. O seu problema é, você faz de menos. Se você não gosta de estudar, não significa que você não tenha que estudar. Você tem que arrumar um método. Né? Se o Paulo, como o William disse, ele é um cara que deu certo, tanto no serviço público, né? Quantos cartórios você passou aí? Rapaz, eu passei 14 vezes em 14 estados. A prova objetiva do concurso de cartório. Ou seja, é cartorário que chama, né? Isso. Tabelião, registrador. Tabelião, registrador. Então, o Paulo tinha cartório, ele decidiu. É uma mina de dinheiro o cartório, né? Rapaz,
É bem interessante. É bem interessante, né? Eu tenho alguns Em outras amigos... palavras, é uma mina de É dinheiro. uma mina de dinheiro. É uma mina de dinheiro e o Paulo teve que dar ela de oferta, né? Pra mudar de cidade, pra construir o mundo do empreendedorismo. O Marçal é um pouco culpado disso. De eu ter aberto mão aí de uns... Sei lá, o Janguier fala que foi uma oferta de 50 milhões de reais, né? Eu acho pouco, esse cartório aí não tinha quase imóvel, não tinha quase nada dele. Mas então. isso é nas contas do Janguier, né? Como... Que também já foi. Ó, o Janguier hoje é o... Ele é do Ceará, o Janguier? Janguier é da Paraíba. Pernambuco. Apesar dele ser mais conhecido como Assim, sendo de segundo a Pernambuco, da revista Paraíba. Forbes, ele é o mais rico da Paraíba ali, Mais né? rico da o Paraíba. mais rico da Paraíba. Inclusive, essa semana vai estar lá em casa, que a gente tem uma confraria. Ele também já foi juiz, Ele já foi foi juiz, promotor, depois foi do Ministério advogado. Público. Hoje é o cara que... Você vê que você pode explodir, ter o sucesso que você falou em qualquer área. O Janguier, então, hoje é o cara número 1 de ensino, né? Tem o maior grupo universitário do país hoje, o Ser Educacional. Mas vamos deixar aberto aqui, cada um perguntar para quem quiser. Termina só de responder a pergunta que eu fiz para ele, que é essa questão de como é que a educação entrou aí. Você falou que eu sou culpado, mas fala da sua culpa, tira a minha culpa daí. Você foi culpado de eu renunciar aos cartórios. É o seguinte, entrou assim, desde 15 anos, Marçal, eu entendi que livro é poder. Eu nunca olhei para livro como livro, eu sempre olhei livro como ferramentas de poder. Então, eu estou conversando com você aqui, sou um completo ignorante. Eu saio, fico 2 horas dentro de uma sala lendo, eu sempre li para atingir um determinado objetivo. Então, o primeiro conjunto de livros que eu li na vida foi a Bíblia, com 15 anos, fora os livros escolares, foi a Bíblia, e depois o manual do Pense e Enriqueça, que todo mundo que está nessa sala aqui já deve ter lido. Então, para mim ficou muito claro que quando eu quero alguma coisa, eu consulto os manuais para ver o que os antigos, o que as pessoas já fizeram. Então, por isso que eu sigo o voto de Sua Excelência, de que de fato tem um método, de que de fato tem uma receita. Quando eu saí do mundo do concurso para me entregar ainda mais para o empreendedorismo, porque eu não só passei em concurso de cartório, eu queria o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. No meio do caminho eu fiz isso. Só que quando eu quis vir de fato para o empreendedorismo, aí eu observei algumas pessoas, dentre elas a que me chamou mais atenção foi o Marçal. Manda uma pergunta pro William. Ô William, se você voltasse no tempo, o que você faria diferente daquilo que você já fez? Porque o cara que passou na primeira posição dos melhores concursos do Brasil, como você passou, que desde 15 anos, na verdade, Passou já era aprovado. Várias vezes. Eu fui reprovado em vários concursos e depois aprovado em vários concursos. Então, eu tive a experiência de estar dos dois lados dessa história. E isso é importante para você saber o que você tem que fazer para você sair do lado que está dando errado e ir para o lado que está dando certo. Meu amigo, essa pergunta é muito boa e ela me foi feita há uns 10 anos atrás. E eu respondi o seguinte: eu teria ido mais devagar. Então, aonde eu tô... Mexeu com você alguma coisa aí? Tipo, para com isso, né, cara? E mais devagar do que você foi. Conta mais sobre isso. Por exemplo, antes de você conquistar, você tem um negócio de querer conquistar. Aí, quando você conquista, existe um grande risco de você ficar insatisfeito. O Sun Tzu, ele fala que a arte da conquista é conquistar sem destruir. Então, a gente tem que conquistar muita coisa, mas sem destruir a saúde, sem destruir a família, sem destruir aquilo que você já conquistou. E a gente, vocês dois também devem ter esse problema, a gente quer coisa nova. Então, tem uma frase, funcionou, perdeu a graça. Eu quero alguma coisa que não funciona. Problema. Por exemplo, eu falo para o juiz que quer crescer na carreira. Qual é a vara boa para você pegar? Que tem 2 mil processos a 20 mil processos. Se você quer crescer, você tem que pegar de 20 mil, que é que tem um monte de problema para você mostrar serviço. Então, uma evolução que eu tentei buscar é curtir mais as coisas que eu tenho, sem deixar de querer outras coisas, mas curtindo, que é o contentamento que Jesus e a Bíblia fala tanto. Quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, aonde eu estou hoje, eu poderia chegar onde eu estou hoje, daqui a 4, 5, 10 anos, também ia estar bom.
eu poderia ter curtido mais minha mãe, que minha mãe morreu de câncer, eu não curti minha mãe. Entendi. Então eu teria ido mais devagar para curtir mais meus filhos. O que isso me mudaria? Eu teria menos 5 livros publicados? Eu teria menos tantos reais na conta? Eu tenho 68 ou 69. Estou quase chegando em 70. O que eu faço, mano? Deixa eu ir em paz. Eu queria desacelerar com essa mensagem. Eu tô com 38 livros, segundo a editora aí. Eu falei, não, vou fazer o que você acabou de falar. Não, mas divide pela idade, eu acho que você tem mais livro do que eu. Não, acredito também. O primeiro foi em 8 de dezembro de 2018, mas me fala mais, porque agora eu fiquei confuso. Era para desacelerar, então você teria feito menos 5, não, você teria feito menos 30 livros. Você só desaceleraria 12, 15% só do que você fez? Quantos por cento? Vamos falar de matemática agora. Se fosse para desacelerar. Não é desacelerar muito, não, porque eu ia ter que fazer mais coisa depois. Só um pouquinho mais devagar para curtir um pouco mais de família, para curtir mais um pouco os filhos, que é algo que eu mudaria. Mas a gente tem que construir. Olha só, a gente estava conversando agora com o Paulo, a coisa mais assustadora é que se leva um tempo para chegar a um nível de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento técnico, é de maturidade emocional. De sabedoria. De sabedoria, isso aí, perfeito. Cara, quando você chega lá, você olha para a tua vida, vocês ainda não estão passando por isso, mas acho que talvez vocês vão lembrar de mim daqui a pouco. Você olha e fala, cara, eu cheguei aqui, eu não tenho tanto tempo pela frente. Então, na minha idade, você já viu o final da estrada. E você fala, caraca, agora que eu tô tão bom para construir tanto mais coisa, eu tenho menos tempo. E isso é o que mais me assusta. Quanto melhor você fica, menos tempo te resta. Não porque saber mais é ruim, mas porque para saber mais você leva tempo. Por isso que é bom você ter bons mestres para ver se você acelera esse negócio. Me fala uma coisa, William. Ele briga quando a gente chama ele de doutor. Não é excelentíssimo aqui, é o William, né? Como é que é esse negócio de ser desembargador e ter essa inquietude em querer ensinar os outros, em querer escrever stand de livro, em querer... eu vi um vídeo seu, né, que viralizou ali, que você estava dando uma aula pros congressistas, né? Tipo... Como que esse tanto de 513 deputados, 81 senadores tem menos poder do que um ministro? E aí você se usou nisso, eu achei fenômeno. Que você falou, você está na magistratura tem 30 anos. Acabei de completar 30 anos. Parabéns pelos 30 anos. Imagina um homem da sua estirpe, 30 anos, e não teve um voto do povo. O cara que virou juiz, ele teve o voto dele mesmo. Eu tenho que aplicar as leis feitas por quem tem voto. E aí você fala dali, você pode comentar esse vídeo, se der aí, até na edição, colocar um pedaço do vídeo que eu achei fenômeno ali. É um homem nobre, não é alguém que está fazendo algazarra, não é alguém que está afrontando, mas ali foi um confronto, não foi contra um ministro, foi contra o Congresso. Porque o Congresso tem os votos do povo e não está agindo da forma que deveria. Não que eu queira... dizer, Marçal, só uma intervenção, que na França até hoje, nós somos constitucionalistas, sabemos disso, né, o William? Eles não aceitam os magistrados declararem uma lei inconstitucional. Eles têm um congresso, uma espécie de congresso que analisa a lei antes dela ser produzida. Eles fazem a verificação de compatibilidade das normas com a Constituição. Agora, uma vez que a lei já entrou em vigor, não existe a possibilidade do judiciário declarar a lei inconstitucional. O judiciário tinha que aplicar a lei, não declarar a inconstitucionalidade de lei. Né? Eles chamam isso de governo do juiz e não aceitam. Agora, a coisa pode ser pior. Uma coisa é o judiciário brasileiro pegar esta lei é inconstitucional e eu tiro ela do sistema. Ok. O problema é o ativismo. É quando ele tira e ele cria uma lei sem ter a legitimidade do voto, povo, né? E sem ter a diversidade que o Congresso tem. Porque o Congresso, você vai olhar, tem branco, tem preto, tem índio, tem gay, tem hétero, tem... É muito mais parecido com o povo do que o Supremo. Certa vez eu falei um negócio, Paulo e William, eu fui mal interpretado. Eu falei assim, ó, todo mundo naquela derrubada da Dilma, naquele impeachment, falou assim, eu fiquei assistindo lá o dia inteiro na televisão, eu fiquei com vergonha de ver os parlamentares que nós temos. Aí eu falei, mas tá com vergonha de quê? Aquele povo representa a gente. Quem que foi que você votou? Você tem que ter vergonha se o cara que você votou teve uma atitude adversa daquilo que você esperava, dando voto para